A instalação correcional Sullivan é uma unidade de segurança máxima localizada próximo de Fullsburg, em Nova York. Ela é a casa de alguns dos criminosos mais violentos dos Estados Unidos. Arthur Shawcross já foi um dos moradores. People on the outside do not know what evil is. Do you know what evil is? Sure, Are you evil? somewhat. Também conhecido como Genesee River Killer, ele foi um serial killer responsável por tirar a vida de ao menos 11 mulheres e condenado a 250 anos de regime fechado antes da condicional. O caso de Arthur levantou diversas questões sobre a origem de tamanha violência e o que entendemos sobre a maldade em si. Rochester, localizada no estado de Nova York, abriga mais de 1 milhão de pessoas entre belas pontes que cobrem o rio Genesee. É uma cidade relativamente próspera, mas, assim como todas, também tem um lado sombrio. Lay Avenue passa por um dos bairros mais perigosos e dá acesso ao Distrito da Luz Vermelha. Em março de 1988, algumas mulheres começaram a desaparecer daquelas ruas. Dorothy Blackburn, de 27 anos, foi a primeira. Ela foi vista pela última vez no dia 18 de março de 88. Também conhecida como Dotsie, ela era garota de programa e tinha 3 filhos. Seu corpo foi encontrado boiando nas margens do rio. Ela foi estrangulada até a morte. Em 9 de julho, Anne Mary Steffen, de 27 anos, foi quem desapareceu. Para sustentar a dependência química, ela recorreu à prostituição. Seu corpo foi encontrado já em processo de decomposição às margens do rio Genesee, e ela também faleceu vítima de estrangulamento. Assim como acontece com a maioria de criminosos iguais a ele, Arthur Shawcross foi capaz de se infiltrar na sociedade. Ele ficou acima de qualquer suspeita enquanto exibia uma vida normal, ao menos para quem via de fora. Ele morava em Alexander Street, onde dividia a casa com sua quarta esposa, Rosie. Arthur trabalhava no turno da noite em uma fábrica de queijo e gastava seu tempo livre pescando no rio Genesee. Atividades perfeitamente normais e inofensivas, não fosse pelo contexto. À noite ele dava acesso a mulheres e o rio ao local para esconder os corpos. A vida dupla de Arthur não era apenas dividida entre vítimas e esposa. Ele também tinha uma amante, uma mulher de nome Clara, que oferecia seus serviços na rua. Arthur era um rosto frequente na Lay Avenue, ora para visitar a amante, ora para escolher uma nova vítima. Após o desaparecimento de Anna Mary Steffen, a segunda vítima, Arthur interrompeu seus ataques por aproximadamente 1 ano. Ou ao menos, não existem vítimas confirmadas para esse período. O terceiro corpo foi encontrado pela polícia em julho de 1989. Dorothy Killer, de 59 anos. Uma mulher em situação de rua que se viu forçada a trocar o corpo por dinheiro. Seus ossos foram encontrados em Seth Green Island, no rio Genesee. O processo de decomposição em meio à natureza dificultou o trabalho da perícia, não apenas para o reconhecimento, como também para determinar a causa e data da morte. Durante um certo período, Dorothy trabalhou como empregada para Arthur. Ele lhe pagava $4,25 por hora, para que ela deixasse a casa limpa e realizasse outras pequenas tarefas. A mulher encontrou ali não apenas uma oportunidade, como também um lugar para dormir por um tempo. Segundo Arthur, Dorothy começou a furtar itens de sua casa. Dias depois, seu corpo foi parar no rio. A única fonte para informação sobre os furtos de itens é o próprio criminoso. Essa mulher foi vista por Rosie, a esposa de Arthur na época. Então sabemos que ela de fato trabalhou para o casal. Se a motivação para o homicídio foi realmente o furto, nós nunca saberemos. Sujeitos como Arthur dispõem de uma grande habilidade com mentiras. É através delas que conseguem distorcer a realidade ao seu redor. Quando não existem outras fontes para uma informação entregue por indivíduos como ele, é necessário atenção. Em especial, no caso de Arthur, ele fará outras alegações ainda piores no futuro. Referente a Dorothy, Arthur não simplesmente matou a mulher. Ele também voltou algum tempo depois para rever o corpo. Nessa visita, ele removeu a cabeça da vítima e jogou-a para o rio. Para a polícia, mais tarde, Arthur disse que voltou ao local para tentar ocultar ainda mais o corpo da vítima. Dorothy foi a terceira mulher assassinada, e aquele era apenas o início. Em 27 de outubro de 1989, o corpo de Patricia Ives, de 25 anos, foi encontrado pela polícia. Também conhecida como Pat, ela foi outra mulher estrangulada até a morte. O acúmulo de corpos assustou a polícia, que já se preparava para caçar outro assassino em série. E 4 semanas depois, as coisas pioraram. June Stott, de 30 anos, foi a próxima vítima, e diferente das outras, ela não era garota de programa. June tinha deficiência intelectual, sua idade mental não era compatível com sua idade real. Ela foi encontrada já sem vida de bruços, em uma estreita estrada por entre a vegetação. Quando seu corpo foi virado para cima, os peritos deram um passo para trás. Um grande corte tinha sido feito do pescoço até as partes íntimas.
Seus órgãos estavam revirados e alguns não estavam mais lá. Arthur confessou ter passado o dia com essa mulher próxima ao rio. Eles alimentaram patos e praticaram atos íntimos ao ar livre. Segundo o criminoso, em certo momento, June começou a gritar e dizer que chamaria a polícia. Arthur ficou irritado e quebrou o pescoço da mulher. Ele não soube dizer o motivo pelo qual abriu o corpo da vítima. A investigação sabia que todos os casos seriam conectados ao mesmo responsável. A agressividade presente no corpo das vítimas estava aumentando de forma alarmante, o que era um péssimo sinal. Nesse ataque, o criminoso alterou seu perfil de escolha de vítima e atacou uma mulher que não trabalhava nas ruas. Isso expandia o medo e transformava qualquer mulher da região em vítima em potencial. É geralmente nesse momento que a procura por armas de fogo, trancas e cachorros aumenta. Na falta de um nome, a mídia criou diferentes apelidos para o serial killer. O mais conhecido deles é Genesee River Killer. A morte de June trouxe para a polícia um padrão. Mulheres vulneráveis eram raptadas, violentadas e assassinadas via estrangulamento. O corpo era jogado nas margens do rio Genesee e o criminoso voltava ao local dias depois. Para as mais recentes, o corpo era mutilado em algum momento. Com a certeza de que estavam lidando com um serial killer, a polícia pediu apoio ao FBI. Garotas de programa não têm o direito à ingenuidade. Sua segurança física depende disso. Com medo, elas começaram a repelir rostos desconhecidos e passaram a atender apenas clientes frequentes. Acreditar que o criminoso fosse alguém estranho, sem habilidade social e que se destacasse naquele ambiente era um erro. Arthur devolveu diversas garotas para o mesmo local após o encontro. Ele se movia de forma muito natural e confortável pelo ambiente, e era um rosto conhecido. É por pessoas como ele que você quer procurar quando está tentando identificar o criminoso. Sujeitos que fazem parte do cenário, não que se destacam dele. O FBI entendia isso, as garotas não. E os ataques continuaram. A investigação montou duas frentes para a operação. Uma delas abordava dezenas de homens todas as noites, atrás de suspeitos ou pistas. Outra equipe se misturou ao ambiente oferecendo uíscas ao serial killer. Policiais femininas se espalharam pelas esquinas, enquanto policiais masculinos as vigiavam, assumindo a posição falsa de cafetão. A operação era gigante, com um nível alto de risco. O risco não era apenas físico para os policiais que tentavam atrair o serial killer. Se a informação sobre a operação chegasse até ele, seria igualmente terrível. E foi então que algo um tanto constrangedor aconteceu. Arthur estava sentado em um dos bancos em Lay Avenue. Ele usava sapatos pretos muito bem engraxados, de um modelo muito parecido com o usado pela polícia. Um dos agentes disfarçados confundiu Arthur com um policial e sentou ao seu lado. Acreditando que estava conversando com outro membro da operação, ele compartilhou as informações e atualizações sobre a investigação. Arthur percebeu e assumiu o papel de policial, extraindo ainda mais coisas. Esse policial disfarçado que acabou com a operação se levantou e caminhou para longe, acreditando que Arthur fosse um deles. O serial killer riu e deixou o local. O ponto de encontro dos agentes para a troca de informações era uma das unidades do Dunkin' Donuts. Era lá que eles conversavam sobre suspeitos e veículos que deveriam ser monitorados. Arthur frequentou essa lanchonete e chegou a conversar com alguns dos policiais, dizendo que temia pela namorada. Para ele, aquilo era apenas um jogo. E ele estava ganhando. Já sabendo quais garotas eram policiais e quais não eram, ele continuou seus ataques. Enquanto isso, Arthur sustentava sua rotina de cidadão de bem. Ele nunca se atrasou para o trabalho e sempre chegava em casa para passar um tempo com a esposa. A polícia continuou recolhendo corpos do rio até que no dia 17 de dezembro de 89 chegou a vez de June Cicero, de 33 anos. Ela era uma das mais conhecidas entre as garotas de programa de Lay Avenue. Ela era uma mulher de personalidade forte e considerada por muitos como má. Ela tinha o respeito de todos naquela área, alguns pelo medo. June era uma mulher com quem os clientes sabiam que não podiam cruzar a linha, sem serem cruzados de volta. O seu desaparecimento causou pânico nas garotas. Se alguém como June não tinha sobrevivido ao serial killer, nenhuma delas teria a chance. Essa mulher entrou em um Chevrolet cinza naquela noite e desapareceu na escuridão. O motorista era Arthur, porém, o veículo não era dele. Ele tinha pego emprestado o carro de sua amante, Clara. June foi estrangulada até a morte e seu corpo foi levado até o Northton Park. Estava nevando muito naquela noite, e o carro do serial killer era um dos únicos que se atreviam a enfrentar o clima. Ele passou pelo cruzamento da 19 com a 31, onde abriu a porta e empurrou o corpo de June para fora do carro. O corpo da mulher rolou por um barranco e caiu na água. Arthur fechou a porta e fugiu. Dias depois, ele voltou para se certificar de que o corpo estava escondido pela ponte. Por conta do clima, o rio tinha congelado e o corpo de June foi preservado. Antes de fechar a porta e seguir viagem, o criminoso começou a urinar de cima da ponte, em direção à vítima. Foi quando ele foi surpreendido pelas hélices de um helicóptero.
A polícia estava vasculhando a área atrás de outra vítima, quando encontrou a cena. O policial que auxiliava no voo identificou algo estranho debaixo da ponte. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um corpo. Logo acima, um veículo com a porta do passageiro aberta e apenas um homem em pé, urinando. Esse homem fechou a porta, assumiu o volante e acelerou. Aquela cena pareceu muito suspeita para o agente e ele resolveu seguir o veículo. Já sabendo que voltar à cena do crime fazia parte do comportamento do serial killer, o policial entendeu aquele homem como suspeito. A aeronave solicitou apoio terrestre e o Chevrolet cinza foi interceptado por viaturas. Arthur Shawcross foi detido e levado à delegacia. Quando seu nome foi jogado no sistema, o rastro de sangue apontou para 20 anos no passado, muito antes das garotas começarem a desaparecer das ruas. A polícia já sabia o fim do Genesee River Killer. Estava a saber o começo. Arthur John Shawcross nasceu no dia 6 de junho de 1945, em Kittery, Maine, nos Estados Unidos. Ele cresceu em Watertown, a 160 km de Rochester. Em maio de 1972, Karen Hill, de apenas 8 anos de idade, foi dada como desaparecida. As buscas começaram pelo Black River. Era comum ver crianças brincando por ali e afogamento era uma das teorias. O corpo da garotinha foi encontrado no fundo do rio, com diversas pedras sobre ele. Os pés estavam para cima e foi a primeira coisa que um dos policiais viu. O torso estava enterrado nas pedras e Karen já estava visivelmente sem vida. Aquilo não foi um acidente. Foi um homicídio. A boca da menina estava preenchida com uma grande quantidade de lama e terra, um ato feito pelo criminoso para impedir os gritos. Cães farejadores atravessaram o silêncio e guiaram os policiais até uma casa em Clover Street. Era ali que terminava o rastro de Karen. Quem morava naquela casa era Arthur Shawcross. Ele tinha 27 anos de idade na época e morava com sua terceira esposa, Penny. Arthur vinha de uma infância turbulenta e tinha um longo histórico criminal. Quando jovem, ele praticou uma série de furtos e roubos na região. Arthur foi algemado e levado a interrogatório. Ele tinha deixado o exército há pouco tempo e, portanto, estava em melhor forma do que em suas últimas entrevistas na prisão. Os agentes descreveram um homem muito agitado e até intimidador. Após 3 dias exercendo pressão sobre Arthur, ele fez o mais próximo possível de uma confissão. Referente ao homicídio de Karen Hill, ele disse que poderia ter feito. O período que passou em Watertown é talvez o mais misterioso de toda sua história. Arthur se negou a entrar em qualquer assunto dessa época, inclusive o caso de Karen Hill. Talvez porque nessa época o alvo eram crianças, e ele é inteligente o suficiente para entender como esse comportamento é repreendido na prisão. 4 meses antes do homicídio de Karen, outra criança desapareceu na cidade, Jack Blake, de 10 anos. Ele e Arthur foram vistos pescando diversas vezes juntos, até que o garoto desapareceu. A polícia tentou apontar para Arthur, porém não conseguiram evidências o suficientes para acusá-lo. E com apenas uma semi-confissão sobre a morte de Karen Hill, a polícia ofereceu um acordo. Arthur deveria contar o que tinha feito com Jack Blake em troca de uma acusação mais leve para o caso de Karen. Arthur aceitou. Ele explicou para a polícia como assassinou o jovem Jack e levou os agentes até o corpo do garoto. Ele foi encontrado próximo a uma linha de trem, já nos limites da cidade. O corpo de Jack foi encontrado nu em meio à vegetação. Ele foi violentado e estrangulado até a morte. Por conta do acordo, Arthur não respondeu pelo homicídio de Jack e recebeu uma acusação mais leve para o homicídio de Karen. Ele declarou-se culpado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele recebeu a pena máxima, que era de 25 anos em regime fechado. Caso a acusação fosse por homicídio em 2º grau, a sentença seria de prisão perpétua, o que provavelmente salvaria a vida de ao menos 11 mulheres. Mas isso não aconteceu. O acordo foi feito para que o corpo do garoto fosse encontrado, trazendo algum encerramento para a família. Mas ainda assim, a população se revoltou. Para eles, parecia um absurdo que tal acordo tivesse acontecido. Estava evidente que as ações de Arthur tinham a intenção de matar Karen. E levar os policiais até o corpo de outra criança e sair da cena sem uma acusação estava para além do aceitável. Para casos graves como esse em geral, a população não procura justiça. Ela procura vingança. Os policiais compartilhavam desse mesmo gosto amargo. Entretanto, nada podiam fazer. Alguns sujeitos são irrecuperáveis e provam isso a cada nova oportunidade. Arthur provaria outras 11 vezes. Seu alcance, entretanto, é limitado a pessoas que não dispõem de seguranças 24 horas. A caneta é mais pesada do que a algema, e a mão que a carrega nunca é a mesma que tira a vítima da terra. O distanciamento da cena não permite presenciar a reação dos pais ao receber a notícia e identificar o corpo. Arthur Shawcross passou 15 anos em regime fechado e conquistou a liberdade condicional em abril de 1987. Karen Hill e Jack Blake continuaram mortos.
Esse foi o histórico descoberto pelos policiais durante a segunda prisão de Arthur, agora oficialmente tratado como um serial killer. A justiça tinha uma dívida com a sociedade, e os detetives trabalharam para trancar Arthur em uma cela para sempre. Muitas garotas de programa ainda estavam desaparecidas. Isso foi utilizado pelos policiais durante o interrogatório. Uma série de fotos foram colocadas sobre a mesa, e Arthur começou a separá-las. Ele formou uma pilha de fotos, apontando para elas como sendo suas vítimas. Ele confessou ser o assassino em série e contou como matou cada uma daquelas mulheres e o que fez com os corpos. A confissão de 11 homicídios deu a certeza para a polícia de que Arthur nunca mais voltaria à sociedade. Restava agora descobrir a motivação. A defesa de Arthur tentou uma alegação de insanidade, e alguns profissionais se reuniram para analisar o serial killer. O Dr. Jonathan Pinkins foi um deles. Ele passou parte de sua carreira estudando o cérebro de assassinos em série. Segundo Jonathan, danos causados em certas partes do cérebro podem influenciar em comportamento violento. O exame feito em Arthur apontou para uma imagem compatível com essa teoria. Ele teria sofrido abusos quando pequeno e foi enviado ao Vietnã em seu tempo nas Forças Armadas. O Dr. Jonathan advoga que, caso esses danos não fossem causados, Arthur poderia ser uma pessoa totalmente diferente. Entretanto, dano cerebral isolado é raramente um ponto definitivo. Arthur também passou por uma avaliação extensa realizada por uma psiquiatra. Algumas delas foram feitas sob uma certa forma de hipnose. Segundo a doutora Dorothy Lewis, Arthur passou por uma série de abusos sexuais quando menor. Segundo Arthur, sua mãe realizou o ato íntimo oral no jovem ao longo de muitos anos. Aos 14, ele foi violentado pelo pai e decidiu fugir de casa. Ainda segundo a doutora Dorothy, Arthur não pegava as garotas de programa com a intenção de matá-las. Entretanto, elas diziam ou faziam algo durante o ato que provocavam essa reação no criminoso. Ele alegava ver luzes brilhantes e apagava. Quando retomava consciência, estava ao lado de um corpo. Essa declaração da doutora não é consistente com as alegações do próprio Arthur em sua entrevista. Ele dá detalhes dos crimes e parece se lembrar nitidamente dos ataques. Ele não exibe remorso e sabe exatamente o que pode ou não falar. Arthur parece capaz de controlar os próprios impulsos e teve inúmeras oportunidades de se entregar para a polícia em momentos de lucidez, mas ele não o fez. Sua defesa se apoiou em uma mistura de dano físico e mental, apontando para a infância difícil do serial killer. Arthur declarou-se inocente por razão de insanidade. Durante o julgamento, o criminoso descreveu momentos de sua infância onde sua mãe inseria cabos de vassoura no garoto. Essa mulher era viva e pediu para ser ouvida. Ela disse que tudo aquilo era mentira. E aqui temos um ponto sensível. Como essa discussão aconteceu muitos anos no futuro, era impossível realizar qualquer exame, o que significa que não existiam evidências. Era a palavra de um contra o outro. Do lado de Arthur, faria sentido fabricar mentiras como essa a fim de ganhar empatia e diminuir a pena. Com isso, ele poderia transferir parte da culpa dos crimes para a mãe. Da parte da mulher, também seria muito improvável que assumisse tal crime, por motivos óbvios. A única fonte de informação para os abusos é o próprio Arthur. Se eles de fato aconteceram ou não, nós nunca saberemos. O que é realmente frustrante, visto que saber a verdade poderia destruir certas teorias e consolidar outras. Se Arthur estiver mentindo sobre os abusos, isso remove um grande peso de seu comportamento e o deixa pelo que é. Se ele estiver dizendo a verdade, aponta para algo multifatorial, somado a transtornos mentais e danos cerebrais. O que nós temos são fatos. Arthur realizou esforços para esconder os corpos e voltou para se certificar de que fatos estavam lá. Isso sugere que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele riu do agente que sentou ao seu lado naquela noite, contando toda a operação. Ele continuou matando depois disso. Ele mentia para a esposa e usava um carro diferente do seu para sequestrar as vítimas. Essas não seriam preocupações de sujeitos afetados por insanidade. Arthur sabia que era errado e escolheu fazê-lo mesmo assim. Foram 11 mulheres e 2 crianças, ao longo de mais de 20 anos. No mínimo. Olhando para os fatos, com ou sem os abusos, Arthur tinha uma escolha a fazer a cada um dos ataques, e ele fez essa escolha, ao menos 13 vezes. Mas as apelações da defesa não pararam por aí. O advogado também explorou a ida de Arthur ao Vietnã. Ele foi selecionado para a missão como especialista em armamento. Segundo Arthur, ele frequentemente caminhava pela selva sozinho, atrás de inimigos. E para a próxima descrição, temos novamente apenas ele como fonte. Em uma dessas caminhadas, ele teria cruzado com uma mulher vietnamita. Ela estava transportando 4 fuzis, a pé e sozinha. Arthur pegou uma machete e golpeou a mulher no pescoço. Após diversos golpes, a mulher foi decapitada. Arthur então dividiu o corpo da mulher ao meio. Ele retirou alguns explosivos da mochila, aos quais se referiu como C4, e usou um cigarro para acender o pavio. Não fica claro se ele fez alguma modificação no artefato,
mas ele usou aquilo como fogueira. Ele então espetou a carne da mulher em galhos e preparou como se fosse um alimento. A amiga dessa mulher morta, que aparece na história do nada, ficou horrorizada com a cena e urinou e defecou em si mesma. Ela então entregou as informações que Arthur pediu e ele voltou para a base. Essa é uma história que parece bastante fantasiosa, cujo único objetivo é causar impacto. Se de fato aconteceu ou não, nós nunca saberemos. Essa foi apenas uma das experiências do Vietnã que parecem exageradamente infladas. Não existem evidências nem mesmo de que Arthur tenha participado em confrontos armados, menos ainda de que tenha engajado em canibalismo. Mas fica ainda mais estranho. O treinamento militar forja amizades, que são carregadas pelo resto da vida. O combate real tem efeitos ainda maiores. É um tipo de união raramente visto em outra área. É extremamente raro para um sujeito que sangrou no uniforme esquecer o nome de seus colegas. Estranhamente, esse é o caso de Arthur. Ele diz não se lembrar do nome de nenhum dos combatentes com quem esteve nas Forças Armadas. Ele ficou lá durante 13 meses. Segundo seu superior, ele nunca deixou a base, não participou de missões secretas e nunca pisou em área não controlada. Após ouvir tudo isso, o júri entendeu que o serial killer não sofria com insanidade. Arthur John Shawcross foi considerado culpado por 11 homicídios e sentenciado à prisão perpétua, com um mínimo de 250 anos em regime fechado antes de ficar elegível para liberdade condicional. Ele foi recolhido para a instalação correcional Sullivan, uma unidade de segurança máxima localizada próximo a Fullsburg, em Nova York. Na prisão, Arthur recebeu incontáveis cartas de diferentes pessoas, em diferentes partes do mundo. Médicos, estudantes, psiquiatras e advogados, cada um com um objetivo. O serial killer demonstrou gostar da atenção que recebeu e via a si mesmo como uma celebridade. Já na prisão, ele contou outras histórias no mínimo suspeitas. Ele alegou que matou aquelas mulheres por vingança. Ele achou que tinha sido contaminado com HIV e, como não sabia de qual garota tinha pegado, resolveu voltar e matá-las todas. Arthur chegou a alegar ter ingerido as partes íntimas de uma delas para morrer mais rápido, como se a doença fosse cumulativa. Arthur nunca teve HIV e essa história provavelmente é mentira. Todas as suas justificativas são voltadas às garotas de programa. Ele não podia fazer o mesmo com as crianças. Esse é o motivo pelo qual ele se recusa a falar sobre o que aconteceu em Watertown. Não há justificativa para o que ele fez com as crianças, e ele sabe bem qual é a reação da maioria das pessoas quando o assunto é menores. Foi em 2001 que Arthur fez uma descoberta. Ele tinha uma filha. Durante os anos 60 no exército, ele se envolveu com uma mulher no Havaí. Essa mulher ficou grávida e deu à luz a Meg Deming. Arthur apenas descobriu que era pai na prisão. Apesar de já saber sobre o caso, Meg decidiu fazer contato com o homem. Nessa época, ela também já tinha uma filha, e Arthur conheceu filha e neta no mesmo dia. Para sua filha, Arthur contou em detalhes tudo o que fez com as crianças em Watertown. Ela é a única que sabe, mas também se recusa a falar. Em uma entrevista, Meg disse que isso é entre seu pai e o criador. Essa mulher teve 7 filhos e fez questão que cada um deles conhecesse Arthur na prisão. Eles realizaram visitas frequentes e trocaram diversas cartas, até que a última não teve resposta. No dia 10 de novembro de 2008, Arthur começou a reclamar de fortes dores na perna. Ele foi encaminhado ao Centro Médico Albany, já ao fim da tarde. Ele sofreu parada cardíaca no hospital e o óbito foi declarado às 21 horas e 50 minutos. Arthur Shawcross faleceu aos 63 anos de idade por parada cardíaca dentro do Centro Médico Albany, em Nova York.